E para você que vai nos acompanhar através das redes sociais, para você que não conhece o meu trabalho, é só você se inscrever no meu canal. Meu canal é Deus Não Está Morto com Francisco Dutra. Conheça o meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho evangelístico. Aí você pode perguntar qual é o seu objetivo, irmão. É unicamente pregar o Evangelho de Deus, aqui a qual eu fui chamado para pregar o Evangelho. Recebi ele de graça, e de graça quero pregar até o último dia da minha vida, ou até Jesus voltar e me arrebatar com certeza para a sua morada, como ele nos prometeu. Então esse é o meu objetivo. Então hoje eu quero falar sobre libertação. Eu quero usar vários textos aqui para que nós possamos entender hoje sobre libertação. Dentro desse quadro de libertação, deste tema, nós vamos tratar sobre o que é possessão demoníaca e o que é problemas psicológico, mental e físico. E eu creio e espero que Deus possa falar no teu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, que é o texto que a gente vai dar início aqui, essa pequena reflexão para a honra e glória do Senhor Jesus. Capítulo 8 de Mateus diz, versos 16, diz: Ao cair a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Versos 17, novamente, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? O meu pedido é que Deus fale no teu coração através do seu Santo Espírito. Querido, a palavra de Deus, ela fala aqui no Evangelho de Mateus, o episódio a qual vem uma sequência de cura. Jesus, ele resolveu demonstrar o poder que Deus deu a ele, através de cura, de milagres. No capítulo 8 de Mateus, ele vai falar sobre o centurião de Cafarnaum, onde Jesus cura ali o servo do centurião de Cafarnaum, onde o centurião de Cafarnaum demonstra uma fé imensa em dizer: Senhor, basta que o Senhor dê uma ordem, porque também sou homem de autoridade, e quando eu digo para os meus soldados vai, eles vão, se eles ficam, eles ficam. Então basta que o Senhor mande uma palavra, que o meu servo certamente sarará. Nós vemos também a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, estava com febre. E aí Pedro chegou para Jesus e pediu para que ele orasse ali, ou seja, Jesus foi, entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama, enferma, orou, e aí a sogra de Pedro teve ali a sua cura, alcançada ali com o milagre que Jesus operou. Logo depois, Jesus vai falar, ou seja, Mateus vai narrar, que ao cair da tarde, aquele povo que estava ali, na circunvizinhança ali onde Jesus estava pregando o Evangelho, curando, eles trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Eu quero só te chamar a atenção para que esse texto ele fala de duas categorias de pessoas. Ele fala das pessoas que estavam endemoniadas e fala também das pessoas enfermas. Subsentende que esse texto está falando de pessoas que estavam enfermas espiritualmente e fisicamente, mentalmente ou até intelectualmente, Então aquele povo traz ali aquelas pessoas que estavam enfermas para Jesus curar.
Eu quero trazer aqui também uma questão que é muito tratada, ou na verdade é pouco entendida, na verdade, sobre até mesmo o nosso meio cristão, que até hoje é um dogma no meio do cristianismo. É onde o cristão vai discernir que tipo de enfermidade ele está sofrendo naquele momento. Será que é espiritual? Será que é física, mental ou intelectual? Nós sabemos hoje que o mundo ele passa por uma situação totalmente complicada. Nós passamos aí pelo momento de pandemia, de vírus. E esse vírus, algo tremendo, ele vem trazer de aprendizado para todos nós. É que tanto cristãos, não cristãos, ateu, ou seja, todas as classes, rico, pobre, preto, branco, amarelo, pardo, indígena, todos, sem distinção. Ou seja, ele pegou a raça humana, que é só uma, todos. Ou seja, ele não escolheu uma classe social, cor, nada disso, ou até mesmo a classe religiosa. Não, muitas pessoas ficaram enfermas fisicamente. Temos também a depressão, que até foi falado aqui poucos dias atrás, sobre a depressão. Depressão também é algo que começa na mente e afeta o lado físico do corpo humano, mental. Até alguns estudiosos falam que é um excesso muito grande do passado e a ansiedade pelas coisas que vêm no futuro. Aí causa ali e por muitas coisas que acontecem no decorrer da vida do ser humano, que causa trauma psicológico e gera ali a depressão. Às vezes a gente pensa que a depressão é ali instantaneamente. Não, ela vem num processo, às vezes acompanha desde criança um trauma psicológico. A criança sofreu um abuso sexual, ela sofreu um impacto ali emocional, perdeu alguém que ela se sentiu ali muito prejudicada emocionalmente e acaba gerando tudo isso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é 2 tipos de enfermidade: a espiritual e a física. Aqui no versículo, ainda em Mateus, capítulo 17, versos 15 diz: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Será por que aconteceu isso? Será que é porque os discípulos não tinham ali uma autoridade otorgada por Jesus Cristo? Até porque mesmo essa autoridade que foi falada em Lucas ainda não tinha acontecido? Não, às vezes a falta do conhecimento da situação faz com que o ser humano age de forma errônea. Porque nós precisamos entender que existe 2 tipos de enfermidade: a espiritual e a física, a mental e a intelectual. Existem vários fatores ali que podem levar a pessoa a estar enferma. Eu citei agora há pouco aqui, capítulo 8, versos 17, versos 16, que muitas pessoas trouxeram pessoas que estavam demoniadas e Jesus curou, e também pessoas que estavam enfermas. E que esse texto subentende que há 2 categorias de enfermidade: a espiritual e a física. E muitos de nós, às vezes, no nosso meio cristão mesmo, sem falar de denominação, no nosso meio cristão, quando falamos de libertação, nós demonizamos tudo que nós vemos. Achamos que tudo é demônio, que tudo é possessão demoníaca. E às vezes aquele irmão ou aquela pessoa que entra ali no recinto a qual nós estamos ali, ou até mesmo a qual
aciona ali um irmão ou a irmã para orar, às vezes aquele irmão pensa que é um problema espiritual, e às vezes não é. Às vezes é um problema psicológico, às vezes é um problema físico ou mental. E aí nós precisamos ter discernimento para distinguir o que é espiritual e o que é físico, mental e intelectual, para que nós possamos ajudar aquela pessoa que está passando um momento difícil, aquela família às vezes também que está ali sendo impactada com aquele momento. E se Deus deu discernimento para nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós também devemos entender que Deus levantou o homem como médico, a medicina também, para ele, Deus, operar através da medicina. Temos também até um dos discípulos, o Lucas, minha esposa, que também é médico, né? Então temos Lucas, foi um que narrou o evangelho de forma ali esmiuçada ali. Ele foi um homem que buscou entender passo a passo da vida de Jesus, e tem aí o evangelho de Lucas, um dos evangelhos mais lidos no Novo Testamento, dos 4 evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos, que a gente sabe que são parecidos. E temos também a mulher do fluxo de sangue, que passava ali por um momento difícil, que estava com hemorragia, estava menstruando por 12 anos ali. Mas a palavra de Deus não condenou a atitude do médico. A palavra de Deus diz que ela já tinha procurado a medicina, ainda não tinha encontrado. O porquê Jesus curou ela é para que se manifestasse a glória de Deus. Não porque Jesus estava condenando a ação do médico, não. Às vezes nós lemos o versículo entendendo de forma errônea. Jesus não estava condenando ali a ação do médico. A palavra de Deus diz que ela já tinha investido todos os seus recursos na medicina. Mas aquele momento ali foi separado por Deus para que o Filho dele, Deus, Jesus Cristo de Nazaré, fosse glorificado, e para que ele, Jesus Cristo, glorificasse Deus no céu. Não porque Jesus condenou a medicina, por o contrário, Jesus levanta até hoje homens e mulheres, médicas, enfermeiras, para levar a cura, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que é feito aqui no mundo é para a glória de Deus. A inteligência para os médicos, quem deu foi Deus. É Deus que dá inteligência para o homem. Então tudo é de Deus, parte de Deus, e é para a glória de Deus. Então a palavra aqui fala que Jesus, ele curou muitos endemoniados e também pessoas enfermas. Temos aqui até também 2 tópicos aqui no meio teológico, que fala sobre o lunático, lá em Mateus 4:24, e também aqui 17:15, que foi o que eu citei aqui agora há pouco. Fala do lunático, que era o homem que sofria epilepsia, convulsões. Fora da teologia e numa visão um pouco distante da teologia, eles acreditavam que isso era um efeito por conta da lua, Mas a gente já vendo já mais profundo aqui em Mateus 4:24, que Mateus quis passar, que o epilético, ele quis refletir na linguagem de hoje, que a melhor tradução para se tratar era o epilético. Ou seja, por quê? Porque é um estado físico ali bastante estudado e já comprovado. E para você entender um pouco, eu posso até indicar um vídeo da irmã Rosane. Ela é adventista, ela é cientista, ela é neurocientista, ela é expert, neurocientista cristã. A mulher é uma mulher usada por Deus mesmo. Então você pode até estar acompanhando o trabalho dela e entender um pouco. Às vezes nós como cristãos endemonizamos tudo e muitas coisas, e às vezes deixamos de direcionar as pessoas que têm ali contato conosco para o local correto. Às vezes essa pessoa, ela está com enfermidade física que é para ser tratada no médico,
E às vezes por ignorância, ou até às vezes por nós espiritualizar muito e todas as coisas, nós às vezes que nos trancamos ali e estamos ali dando a oração e esquecemos de pedir discernimento de Deus, porque ou na imposição de mão no nome de Jesus ou indo para o médico, é a palavra de Deus, é no poder de Deus. Irmão, mas Deus não pode curar, mesmo sendo uma doença física? É lógico, querido, que sim. É lógico que sim. Porque no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios, curar enfermos, pisar em escorpiões. No nome de Jesus, nós podemos dizer para o monte sair de um lugar e transportar ele para o outro lugar. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus, há poder no nome dele. Mas dentro da vontade permissiva de Deus e dentro do propósito de Deus, às vezes ele nos leva a outro direcionamento, que é levar as pessoas a um local totalmente diferente. Querido, já presenciei muitos episódios orando em pessoas enfermas, endemoniadas, repreendendo a ação de Satanás por diversas vezes, por diversas pessoas, que não convém a gente citar o nome das pessoas, mas por diversos episódios passei em momentos de orações que nós orávamos e ali não tinha a cura. Sabe por quê? Porque aquela pessoa às vezes ela estava precisando do atendimento médico. E às vezes nós, por negligenciar, ou até mesmo por falta de conhecimento, nós acabávamos insistindo, e aí Deus abria a porta em outro local, e aí acabava a pessoa indo para o local certo, para Deus se manifestar na vida daquela pessoa. Tudo faz parte do plano de Deus. E quero também frisar aqui mais uma vez, que quando Deus quer, em nome de Jesus, ou enfermo físico, ou espiritual, ou mental, ou intelectual, é curado. Mas Deus é que escolhe os mecanismos na qual Ele deve operar. Então, quando nós falamos de libertação, subsentende que há dois tipos de libertação. Dentro da libertação há dois tipos de cura, na verdade: a cura física e a espiritual. E se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, você precisa buscar entender que nem todo caso é espiritual, e sim físico, mental ou intelectual. Então essa reflexão de hoje é para que nós possamos entender que Deus, Ele opera de forma adversa, ou seja, de forma diferente. Ele opera da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Não cabe nós discutirmos como Deus vai agir. Amém? Então que essa reflexão de hoje possa até você que está passando por um momento aí de dificuldade, de enfermidade, que você pensava que é enfermidade espiritual, e aí você já passou, alguém já orou com você, e já fizeram um ciclo de oração, e você ainda permanece na mesma. Não custa nada você procurar a unidade de saúde, porque Deus também está operando através dos médicos, eu creio, e tem embasamento bíblico bastante para isso. E se você já procurou o médico e nada foi resolvido, procura um irmão, procura uma irmã, procura um pastor, procure aí o irmão para orar com você, que com certeza Deus tem a cura para você em nome de Jesus. Amém? Então que fique hoje essa reflexão de que nem toda enfermidade ela vem do âmbito espiritual, mas às vezes físico. Amém? Que Deus possa estar dando discernimento para nós, possa estar dando entendimento para cada um de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, para que nós possamos também ser instrumento na mão de Deus para abençoar a nossa nação brasileira, para abençoar o nosso estado, abençoar a nossa cidade de Buriti, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso,
Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E te entrego toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, sabedoria e entendimento na Tua palavra, para que nós, quando, Pai, nos depararmos, Senhor, por uma situação, Pai, a qual não está no nosso alcance ali, Pai, o Senhor possa dar direcionamento para nós, entendimento e sabedoria, Pai, assim como o Senhor tem capacitado os Teus servos, as Tuas servas, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos dando sabedoria. Estende a Tua mão, Pai, para curar, sarar, libertar